Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós mais uma vez para a nossa sessão de perguntas e respostas aqui para a nossa página e para os nossos grupos também. Eu sou Marta Leite, Life Coach do blog introvertidamente.com. Eu estou aqui com Rosalira dos Santos, do Ame a Sua Sensibilidade. Ela é coach especializada em pessoas com alta sensibilidade. E nós estamos aqui como parte da nossa proposta, não é? De todas as quintas, trazermos aqui respostas às perguntas de vocês. E nós tivemos uma pergunta colocada por um dos membros do nosso grupo, que é a seguinte: ela pergunta como é que se faz, ela gostaria de dicas, sugestões nossas de como ela lidar com frustração e o sentimento de rejeição. E cá estou eu e a Rosalira, e a gente vai bater um papo, de certa forma, e vamos tratar desse assunto. Rosalira, eu vou começar, né, pedindo que você, se quiser falar alguma coisa, se introduzir, se apresentar, esteja à vontade, antes da gente começar no assunto diretamente. Bom, você já fez uma pequena apresentação, né? Como você disse, eu sou também Life Coach, né? E meu trabalho está dirigido a pessoas altamente sensíveis, tanto através do blog, do Ame Sua Sensibilidade, como através do programa Ame a Sua Sensibilidade e agora dos cursos, né? Dos cursos online na plataforma Udemy, que é Autossensibilidade e Você, conheça e aprenda a lidar. Então... Ok. Rosalira, então vamos à questão, não é? A questão de lidar com rejeição, lidar com frustração, tem a ver com emoção. Não tem diretamente uma ligação com a introversão, ou seja, uma pessoa que é introvertida, ela não tem mais ou menos dificuldade em lidar com rejeição e com frustração, tá? Não conseguir lidar bem com frustração e rejeição, ela é uma questão mais humana, tá, do que de introvertidos propriamente dito. No caso da Rosalira, e ela vai tratar disso depois, existem alguns pontos no traço que faz com que o gerenciamento emocional ele exija, digamos assim, um pouco mais da pessoa, tá? E eu gostaria de começar pedindo para a Rosalira que ela falasse da questão da rejeição e da frustração do ponto de vista paz, Rosalira. Ok. Acho muito boa essa sua distinção, porque no tema existem algumas dificuldades que são comuns a todos nós, enquanto pessoas humanas, e existem aquelas dificuldades que o traço da autossensibilidade acentua, né? Então, se a gente falar em rejeição, para começar, primeiro, há uma percepção diferenciada entre paz e não paz. Considerando que as pás têm uma percepção do sutil muito desenvolvida, pode perfeitamente acontecer que algo que para alguém não é rejeição, eu sinta como rejeição. Então, por exemplo, eu chego em um lugar, eu dou bom dia e a pessoa não responde ao meu bom dia ou responde de uma forma muito rápida, meio brusca. Eu posso sentir aquilo como rejeição a partir da perspectiva da pessoa altamente sensível, enquanto que o outro não percebeu dessa maneira. Ele não teve a intenção de me rejeitar, ele apenas estava distraído ou outra coisa. Então, assim, essa emocionalidade muito desenvolvida e muito forte, que é parte do traço, pode fazer com que a gente veja a rejeição onde ela não está acontecendo. Então, esta é uma primeira dificuldade que é associada ao traço. Então, o primeiro conselho seria para a pessoa, paz, buscar perceber também a partir da perspectiva do outro. Se aquele gesto, se aquela palavra realmente traduziu, teve a intenção de dizer não, de ser uma rejeição. Então, acho que essa é a primeira coisa. A outra coisa, com relação à frustração, e eu acho que você também vai tratar disso, a frustração, por definição, ela é o não cumprimento de uma expectativa. Então, novamente, para as pás, a gente pode aprofundar, a grande dificuldade
está em como se estabeleceu essa expectativa. Como elas têm dificuldade em expressar as próprias necessidades, pode muito bem acontecer de que o outro não tenha percebido qual era a necessidade, então se gera uma expectativa a partir da não comunicação, ou da comunicação muito deficiente. Tá? Então, de saída, eu diria que para as pás, esses dois temas, rejeição e frustração, têm uma característica muito própria a partir desses aspectos. Emocionalidade muito intensa, intensa preocupação com o outro, o que eu chamo de antenas pás, o tempo inteiro tentando captar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? E também a dificuldade em expressar claramente quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas. Então, para a gente começar, eu diria que para as pais já há esses 3 níveis de dificuldade. Já. Uma das coisas que nós precisamos observar em relação à frustração e à rejeição é o tipo de sentimento que essas duas situações, não é, que nós percebemos, porque tanto a rejeição quanto a frustração são percepções que nós temos, são informações que nós recebemos, são significados que nós damos a partir de eventos que acontecem externos a nós ou do comportamento das outras pessoas. A gente pode começar a olhar para essas duas questões a partir do ponto de vista do que é que nós sentimos, que tipo de emoção, tanto essa frustração como essa rejeição, elas provocam em nós. E esses sentimentos, eles são provocados por pensamentos que nós temos, ou seja, a respeito dessas situações. No caso da rejeição, por exemplo, o que é que eu penso e que tipo de emoção aquele pensamento me provoca? Se eu, por acaso, penso que aquela pessoa deveria me tratar de maneira diferente, tá? Vamos fazer aqui uma comparação. Se eu penso que eu estou sendo rejeitada por aquela pessoa, eu penso, tá? Eu percebo isso e eu penso que eu deveria ser tratada de maneira diferente. Ou se eu penso que aquela pessoa não gosta de mim, às vezes o que a outra pessoa faz não é uma rejeição a nós. Por exemplo, se a pessoa não respondeu ao nosso bom dia, ela pode estar de mau humor, né? Ela pode estar com um problema sério em casa, ela pode estar tão na cabeça dela que ela pode não estar nem nos vendo e nem nos ouvindo. Então, o que acontece é uma percepção do comportamento do outro, né, que nós percebemos, assumimos que aquilo pensamos que aquilo é algo, né? E esse pensamento nos gera uma emoção. A frustração, a gente pode encaixar ela como sendo uma expectativa também. Ou seja, eu também penso, porque eu esperava algo diferente daquilo que me aconteceu. Então, que tipo de pensamento eu tenho, que tipo de emoção e que sentimentos isso provoca em mim? Ok, tudo bem. Sentimentos e emoções, não é, Rosalina? A gente não tem muito como controlar. A gente pode controlar no sentido de tentar depois rever a nossa reação nesses momentos e tentar ter digamos assim, uma postura e um comportamento diferente daquilo, ressignificar aquela situação. Mas muitos dos sentimentos que nós vamos ter, das reações emocionais que nós vamos ter, nós não temos controle em relação a ela, pelo menos não no sentido da gente não sentir. Mas a gente pode olhar para aquela situação, por exemplo, para aquela situação de rejeição. Será que a pessoa realmente estava me rejeitando? Será que não existe, dá uma outra possibilidade para aquela situação que não nos faça pensar e sentir aquilo que nos incomoda? Né? Da mesma coisa em relação à frustração. Eu estou frustrada com a situação, mas será que eu só esperava coisa boa dessa situação? Será que essa situação ela se mostrava diferente? Ou pelo menos mais positiva, ou que poderia ter ido por um outro caminho, que não esse que foi, e que eu estou pensando isso dela e estou me sentindo mal em relação a isso? Então, o que eu posso dizer só existe uma coisa que a gente possa fazer: aceitar os sentimentos que vêm, não é? O que a gente pode olhar para os pensamentos que geram esses sentimentos, essas emoções que nós estamos sentindo e tentar dar um significado diferente para aquelas situações e ver o que é que a gente pode fazer. Não é uma coisa que a gente costuma falar muito. O que é que eu
posso, né? Como é que eu lido com as coisas que acontecem comigo? Porque o que quer que aconteça, ou é um evento que eu não controlo, tá? Ou é uma percepção equivocada que eu tenho a respeito de qualquer coisa. E a única coisa que eu posso fazer é cuidar das minhas reações em relação a isso. Isso Okay? é bem interessante, isso que você fala, e porque primeiro porque lembra uma das clássicas distorções cognitivas que a gente trabalha em coaching, né? Que Uhum. é a desviação de pensamento. Uhum. Né? Essa é uma daquelas distorções cognitivas clássicas e que é comum às PAS, porque elas têm uma grande empatia, mas nem sempre a empatia resolve tudo. Então, voltando no exemplo, a pessoa não respondeu ao meu bom dia como eu esperava, a minha expectativa, né? E eu, por distorção cognitiva, já deduzo que ela está zangada comigo e já começo, mas o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Né? Já entro aí numa espiral de pensamentos estressantes que vão me gerar essa emoção. Né? Então, essa é uma distorção cognitiva muito comum entre nós. A outra coisa do que você fala, né, que me preocupa muito com relação à questão das expectativas, são as expectativas baseadas também numa distorção, num sentimento. E quando não houve por parte do outro o compromisso de fazer algo, né? O compromisso explícito de fazer algo por mim, mas eu achei que ele deveria agir da maneira X ou que teria que fazer Y. Né? Então, esta é uma coisa que também é comum para as pais, porque há uma dificuldade em fazer pedidos. Então, ao invés de eu dizer, Marta, você poderia enviar para mim tal livro? Eu digo, ai, como eu gostaria de ler este livro. Isso fica no ar. E aí depois eu vou me sentir frustrada porque a Marta não me enviou o livro. Né? Então, há uma tendência nossa a achar, por exemplo, que não precisamos pedir. Que a outra pessoa, né, se gosta de nós, se nos conhece, se é nossa amiga, ela deve saber o que é que nós estamos precisando. Então, essa dificuldade em fazer um pedido e em estabelecer um compromisso, né, porque um compromisso é uma coisa explícita. É quando você ou eu dizemos, não, Marta, eu vou te mandar tal livro até a próxima semana. Essa é uma promessa. É diferente da expectativa. Né? Aí houve um acordo. Tá? Então, essa é outra dificuldade que eu acho que é muito comum entre as pais, né? E que provoca frustração. A dificuldade de expressar claramente e de pedir aquilo que necessita. E a outra coisa que também é bastante comum, né, não só às pais, mas a todo mundo que parte da frustração porque não conseguiu se expressar, é a queixa. Aí a pessoa entra no circuito de ficar remoendo aquela mágoa, né? Então, Marta não me mandou o livro, Marta não é uma boa amiga, por mais que vocês pensam que ela é. Primeiro, a queixa tem essa coisa, ela costuma ser expressada para terceiros. Eu não falo para a pessoa com quem eu me frustrei, mas eu falo dela para outros e da situação. Então, e é repetitiva, eu conto de novo. Na próxima oportunidade, eu volto. Né? Então, é uma coisa muito mais de descarga emocional e de uma certa atitude de vingança. E por que eu falo isso? Porque é comum as pais, pela dificuldade de se posicionarem em casos de frustração, optarem pelo que a gente chama de agressão passiva. Ou seja, eu não digo para você, Marta Leite, você não me mandou o livro. Mas na primeira ocasião eu faço aquele livro. Como eu gostaria de ter lido aquele livro. E fico, né, destilando pequenas ironias ou grandes ironias, né? Fico batendo naquela tecla o tempo inteiro.
Então, essa é uma dificuldade que as pais têm. E já pensando em termos de como lidar, né, uma das coisas que eu acho extremamente importante para isso é aprender a se comunicar. Eu acho que tem dois aspectos. Um aspecto que você conhece melhor do que eu, que é a questão da gestão das emoções, e um outro aspecto que é a questão de como eu me comunico com o outro. Então, para mim, a comunicação não violenta é um instrumento importantíssimo para as paz, exatamente para nos tirar deste circuito de não expressar, de ter uma expectativa, de se sentir frustrado, de se sentir vítima. Esse é um circuito que grande parte das paz conhece bem, né? Então, o que a comunicação violenta nos ajuda? Primeiro, isso que você já trouxe, né? Você observa o fato. O fato é, meu colega respondeu de forma brusca ao meu bom dia. Esse é um fato. Tá? Neutro, sem julgamento. Ele respondeu muito rápido ao meu bom dia. Tá? Tendo constatado esse fato, aí eu vou até a pessoa. Essa é a diferença da queixa. Na queixa eu fico falando para o mundo. Olha, fulano, como é grosso, nem respondeu ao meu bom dia. Na comunicação não violenta, eu vou até ele. E aí eu relato o fato. Você não respondeu ao meu bom dia. Isto me deixou triste. Relato o fato e falo do meu sentimento. Eu fiquei triste. Não foi nada com você. Aquilo que você falou, a minha percepção me fez ficar triste. E por que eu fiquei triste? E aí entra a questão da necessidade. Porque eu sinto necessidade de saber que você e eu somos bons amigos. Olha a diferença. Fulano é grosso para. Você respondeu rapidamente meu bom dia, eu fiquei triste, porque sinto necessidade de saber que somos bons amigos. E aí uma proposta. Será que podemos conversar? Então, fazer esses 4 passinhos, né, é algo que eu considero fundamental para as paz, porque nos tira desse modo de pensar que você trouxe, que é claramente uma distorção cognitiva. Eu sei o que o outro está sentindo, ele deveria agir assim, que é outra distorção cognitiva, né? E mais uma, se eu sinto algo é porque é verdade. Se eu sinto que você está zangado comigo, é porque é verdade, você está zangada comigo. Então, você sai desse circuito, que eu chamo de o mundo segundo eu mesma, o mundo rodando na minha cabeça, que acho que também é muito de introvertidos, né? E vou até o outro, para saber efetivamente o que está acontecendo e como a gente pode coordenar ações. Então, acho isso bem importante para os pais. E tem uma outra coisa que acho importante. Acho que tudo que a gente está falando é importante para a paz, é importante para introvertidos e é importante para qualquer pessoa. Aprender habilidades de comunicação, por exemplo, não é um problema só das pais. O problema das pais é específico. Elas têm dificuldade de falar, elas vão engolindo sapos e muitas vezes explodem de forma desproporcional ou então se transformam em mártires, em vítima, arrastando correntes pela casa. A mulher brigou com o marido, né? E aí depois ele pergunta uma coisa, vamos sair por quê? Você nunca pensa em mim mesmo? É aquele drama queen. Então, para sair do drama queen, a comunicação não violenta é um instrumento importante, mas é um instrumento importante para todo mundo. Parte dela, que é bem mais destacada, é a escuta reflexiva. Porque para poder falar é preciso também saber escutar. E esta é outra habilidade que a gente precisa desenvolver. Pais, não pais, introvertidos, extrovertidos, né?
tipos sensação, tipos intuição, né? Essa é uma grande habilidade que a gente precisa desenvolver. E uma técnica é a escuta reflexiva, que a doutora Elaine Aron, no livro, ela disse que a escuta reflexiva salvou o casamento dela algumas vezes, né? A escuta reflexiva nos ensina a parar para ouvir o outro. Você não pode interromper, você não pode fazer pergunta, você não pode dizer contra-argumentar, você não pode dizer que com você já aconteceu isso e isso, você está ouvindo. E eu acho que talvez mais do que a questão da comunicação não violenta, a escuta reflexiva seja importante para a gente, seja um grande aprendizado. E aí talvez mais, de novo, para pais e introvertidos, porque nos obriga a sair da nossa cabeça. Essa versão do mundo segundo nós mesmos, ela começa a ser arejada quando a gente efetivamente se dispõe a escutar o outro. Praticar a escuta reflexiva é uma condição, eu acho, também, para a gente aprender a se comunicar. Bem, então, Rosalina, o que nós podemos resumir, né, depois de tudo que nós conversamos aqui, é que é uma questão da gente aprender a gerir as nossas emoções, a gente compreender as nossas emoções e a maneira como elas determinam os nossos comportamentos, né? Perceber isso e aprender a como lidar. E um outro ponto também seria nós aprendermos a comunicar, porque a competência de comunicação ajuda, né? Nos ajuda a expressar realmente o que nós sentimos, as nossas necessidades, e também isso nos ajuda a receber da outra pessoa aquilo que nós realmente estamos buscando, né? Isso evita a rejeição verdadeira, a frustração verdadeira, que é a rejeição e a frustração de verdade e não a percebida, que é aquela que ocorre na sua interação com as outras pessoas. E o que eu posso dizer não é, que tanto uma como a outra são competências que a gente pode aprender. Exato, sair do que a gente chama de complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Mas admitir que a gente vive numa sociedade onde a gente não aprendeu nem a se comunicar e nem a gerir nossas emoções. A ideia é que tudo isso é espontâneo e não pode ser aprendido, né? E se colocar, entender que há uma tarefa aí, para todos nós, buscar as ferramentas, é nisso que a gente trabalha, não é, Marta? Em proporcionar algumas dessas ferramentas, né? Buscar as ferramentas, buscar o aprendizado e querer se desenvolver como pessoa. Acho que isso é o mais importante, né? Buscar o desenvolvimento pessoal. Essa perspectiva, né, do autodesenvolvimento pessoal, essa perspectiva do aprendizado, essa perspectiva de mudanças de comportamento, é uma perspectiva muito importante, é a perspectiva central do coach, né? Tanto eu quanto Marta, né, como coaches, a gente acredita na perspectiva da pessoa se transformar, de irmos aprendendo e sermos a cada dia a tal da melhor versão de nós mesmos, né? Essa é a perspectiva de quem trabalha com coaching, né? De que eu posso aprender, de que eu posso melhorar. E, nesse sentido, a gente tem ferramentas que são mais adequadas para algumas pessoas, não são tão adequadas para outras. Cada pessoa vai descobrindo isso, sozinho ou com a ajuda de um profissional. Mas é importante o conhecimento e o autoconhecimento. E é isso que a gente tenta fazer, tanto aqui, né, nesses hangouts, nas lives, nos blogs, nos textos, no acompanhamento que tanto eu quanto a Marta fazemos, o acompanhamento e o aconselhamento individual para pais e ou introvertidos, né? E, no meu caso, agora também com o curso, né, Autossensibilidade e Você, onde esses temas são abordados. Tem, por exemplo, todo um módulo sobre comunicação e sobre escuta reflexiva, né? Esses temas são abordados, as ferramentas são apresentadas para que as pessoas possam construir o seu caminho de autodesenvolvimento. De novo,
com a ajuda de um coach, com a ajuda de um terapeuta, sozinho, com a ajuda dos livros. Possibilidades existem muitas. Porém, tudo começa no conhecimento e no desejo de se tornar, a cada dia, uma pessoa melhor. Ok, Rosalira, eu faço minhas as suas palavras, tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Nós gostaríamos de comunicar também, principalmente ao pessoal dos grupos que acompanham o nosso trabalho, que nossos encontros, eles serão gravados. Nós, em princípio, estávamos fazendo lives, mas a questão é que, como vocês sabem, eu moro em Portugal, a Rosalira no Brasil, os horários são um bocado incompatíveis, para o pessoal do grupo e da página acompanhar também, os horários ficam um bocado complicados. Por esse motivo, a gente resolveu gravar. Caso vocês tenham alguma questão em relação ao que nós tratamos aqui hoje, podem deixar um comentário aqui embaixo, que a gente vai responder. Com certeza, nós teremos o cuidado de responder a todos vocês, não deixar ninguém em dúvida. Semana que vem, a gente vai estar aqui de volta, né, Rosalira? A gente vai tratar do tema autossabotagem, que foi uma sugestão também de um dos membros do nosso grupo, e a gente vai estar aqui tratando da questão autossabotagem do ponto de vista passo, do ponto de vista introvertido, do ponto de vista de toda a gente, afinal de contas, né, Rosalina? A autossabotagem também é uma questão de todos nós, mas a gente vai tentar ver isso muito das nossas perspectivas, dos traços que nós trabalhamos. Nós esperamos vocês semana que vem. Comentem, partilhem, deixem as dúvidas de vocês e a gente vê semana que vem. Rosalira, muito obrigada por hoje. Também. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui para a nossa despedida? Não, agradecer também ao pessoal do grupo pelos temas, né, pela participação, dizer que a gente continua aberta para outras temáticas, e que são sempre insights que a gente está trazendo e que eles podem complementar isso e questionar, e enfim. Ok, partilhar a experiência deles também, né, Rosalira? A gente tem muito isso, os grupos são fantásticos nesse aspecto, partilham mesmo, sentem-se muito bem, muito à vontade. A gente, inclusive, quer agradecer ao pessoal por esse engajamento. Eu sempre disse aqui com muita alegria que o pessoal dos nossos grupos, eles são muito engajados, né? E a gente se sente muito contente com isso, e dão muito feedback, isso para nós é muito importante. Gente, nós ficamos por aqui. Rosalira, um beijo grande. Tchau. Tá? Até a próxima.